Cumprimentar o público presente, cumprimentar os senhores deputados, as senhoras deputadas, os funcionários desta casa, cumprimentar o presidente e deputado André do Prado, dizer para o deputado Emídio, que falou sobre o caso do aeroporto, que hoje a Polícia Civil tentou prender o olheiro que estava lá no dia em que o empresário, membro do PCC, o delator do PCC, for assassinado. Mas interessante que hoje de manhã eu liguei a televisão, no Bom Dia São Paulo, e estava lá eles noticiando, inclusive o nome desse olheiro. Obviamente que a própria polícia e o próprio Estado e a própria mídia avisou para ele fugir. Não se faz inteligência policial expondo aquele que você quer prender. Então, para deixar registrado aqui, inclusive está na mídia, né, na UOL, polícia tenta prender olheiro em morte de delator do PCC, mas suspeito foge. Lógico, logo cedo avisaram para ele, ele iria fugir mesmo, né? Parece que foi um aviso, ó, foge, nós queremos te prender, mas dá linha, né? Obviamente, se tem um mandado de prisão, você tem que guardar ele em sigilo e não expor na televisão. Outra questão, senhor presidente, que com relação à PEC 9, é verdade que saiu publicado no site Metrópolis, aquilo que o deputado Emídio também falou aqui. E o título da matéria do Metrópolis é: Tarcísio prometeu emendas a deputados 2 dias antes de votar a PEC. O governador Tarcísio de Freitas participou de jantar com parlamentares da base e prometeu acelerar pagamentos de emendas atrasadas. Ofereceu um jantar aos deputados estaduais da base do governo 2 dias antes da aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, PEC do Manejo, que prevê diminuir o percentual mínimo de gastos obrigatórios com educação. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio prometeu acelerar os pagamentos de emendas atrasadas de 2023 e 2024, e disse que o governo liberará 20 milhões em transferências voluntárias para o próximo ano. Nesta quarta-feira, a PEC foi aprovada pelos parlamentares por 60 votos a favor e 24 contra. O atraso no pagamento das emendas vinha incomodando deputados da base, que pressionavam o governo pelo dinheiro. Dados do painel mostram que, até a última quinta, 14/11, foram pagos 25,58% das emendas voluntárias deste ano e 64,91% das de 2023. As emendas ou transferências voluntárias são as indicações feitas pelos parlamentares para que o Estado faça convênios com municípios e organizações. Já as emendas impositivas, aquelas que fazem parte do orçamento público, somente 57,93% foram pagas até o momento. Então, eu quero dizer o seguinte, que nesse quesito da oposição, da obstrução, a situação acaba sendo beneficiada, porque ela vai lá, põe a faca no governo e vai arrancando mais emendas, mais emendas, mais emendas. E aí vem aqui aquele trator, Caterpillar, não sei se vocês já ouviram falar dessa marca Caterpillar, e passa o trator aqui em cima do povo. Eu até acho que a Assembleia tinha que ser mais povo e menos governo, mas hoje ela é mais governo e menos povo. E aí nem sempre aquilo que é vontade popular, que é esse sentimento contrário a essa PEC, acaba acontecendo. Houve audiência pública aqui nessa casa, eu entendo que deveria ter tido mais audiências públicas. É fato que sim, está sendo debatida há 1 ano essa PEC 9. Mas não se levou esse debate para todos os cantos do Estado.
era importante que essas audiências pudessem ouvir as pessoas das várias regiões do estado de São Paulo, porque uma audiência pública aqui nessa casa fica muito restrito ouvir as pessoas. Somente aqueles que estão próximos é que conseguem vir aqui participar. Então, nós poderíamos ter audiências públicas na região de Campinas, na região de São José do Rio Preto, na região da Baixada Santista, ou seja, audiências públicas no interior de São Paulo, para ouvir o que as pessoas realmente pensam, entendem dessa PEC que tira 11 bilhões e 300 milhões da educação. Foi falado aqui, na reunião passada, daquilo que o partido, o PT, fez quando governou São Paulo, na gestão Marta e na gestão Haddad. Eu posso dizer com certeza que a readequação dos investimentos na educação não tirou R$1 da educação, porque é fato que se aprovou na gestão da Marta 25% de acordo com a LDB, mais os 6% que se aprovou foi para investimento exclusivamente na educação, mas para investir no aluno, para investir no uniforme escolar, no material escolar, para investir na transferências de recursos, como é o caso do renda mínima, que também saía desses 6%. Então, foi feita uma adequação, porque a educação é a escola, é o professor valorizado, mas também é os alunos em condições de frequentar as aulas, é ter alimentação para esses alunos, é ter merenda escolar adequada, é ter transporte para eles. Essa foi a lógica de quando se estabeleceu 6% para investimento na criança, para investimento no aluno. Não existia uniforme escolar antes da Marta, vamos entender isso. Não existia uniforme escolar, não existia material escolar, né? Então, naquele momento, quando houve essa adequação, que foi falado aqui na reunião passada, foi justamente 25% de acordo com a LDB e 6% para investimento no aluno. 6% para garantir o uniforme escolar, para garantir o material escolar, para garantir o transporte vai e volta, para garantir para aquelas crianças que não tinham alimentação em casa, o programa de renda mínima. Essa foi a lógica daquela adequação, mas não se tirou esse dinheiro da educação. Ele não saiu da educação, porque investir na criança, investir no aluno, é investir na educação. Você vai para uma escola, tem lá uma criança que o pai ganha um pouco mais, tem uma condição melhor, ela vai toda arrumadinha. E tem outra criança que o pai não tem condições econômicas. Aí ela vai com chinelo de dedo para a escola, muitas vezes com a roupa rasgada. Quando se estabeleceu que as crianças deveriam ter o uniforme escolar, ali, naquela sala de aula, todos estão em pé de igualdade, isso é justiça social. Essa foi a lógica. E na gestão do Haddad, nós aumentamos mais 2%, foi de 31% para 33% de investimento na educação. Não é só 31%, como disse aqui, ou 25%. Na gestão do professor Fernando Haddad, São Paulo é a única cidade no Brasil que gasta 1/3 dos seus impostos, que é a Lei 16.271, de 2015, né, que é o Plano Municipal de Educação. Então, no plano, ele trouxe aqui esse destaque, que é destinar 33% do total de impostos e repasses para a educação, um aumento de mais 2%. Então, nas gestões petistas, há sim investimento na educação, e é só perguntar, é só ir às escolas municipais e ver professor que dá aula na escola da municipalidade, que dá aula na escola do estado, e pergunta para ele, que ele fala a diferença. O que é ser professor de uma escola na Prefeitura de São Paulo e o que é ser professor numa escola do estado, porque os investimentos na educação municipal são maiores e garantidos, do contrário do que é a educação estadual. São mais, porque nós atualizamos valores. Aqui se falou muito em 10 bilhões. Não, são 11 bilhões e 300 milhões que serão remanejados da educação.
A retirada de tal quantia surge em meio a tantas polêmicas envolvendo a rede pública de ensino estadual. A título de exemplo, os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2023, anunciados pelo Ministério da Educação, apontam que a rede estadual paulista teve queda de desempenho tanto no ensino médio quanto nos anos finais do ensino fundamental. O IDEB é o principal indicador sobre a qualidade de ensino do país. Ele leva em consideração as taxas de aprovação escolar e as médias de desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Na avaliação anterior, feita em 2021, o Estado de São Paulo havia registrado nota 5,3 para o Fundamental 2 e 4,4 para o ensino médio. Agora, a rede estadual teve notas 5,1 e 4,2, respectivamente. Ou seja, a chegada do Tarcísio ao governo de São Paulo está desmontando a educação. Os índices estão mostrando isso, que mesmo naquele período pandêmico, ainda as notas do IDEB foram superiores às notas do atual governo. Para se ter noção, mesmo diante do fim da pandemia do Covid-19 e a eleição deste governo que aí está, o Estado não conseguiu atingir os níveis de notas pré-pandêmicas. Em 2019, o Estado teve nota 4,3 para o ensino médio, 1 ponto percentual maior do que o atual. De acordo com o G1, as notas dos alunos da rede estadual de São Paulo pioram em 2023. Média caiu 10 pontos em português e 2 pontos em matemática do 6º ao 9º ano. E não é somente a parte acadêmica da rede estadual pública de ensino que está ruim no atual governo. As escolas estão cada vez mais com estruturas degradantes e insustentáveis. No mês passado, uma estudante ficou ferida após parte do teto da sala de aula da escola estadual Professor Antônio José Leite, na Vila Amélia, na zona norte de São Paulo, desabar. O episódio ocorreu por volta das 11 horas do dia 21 de outubro. É só perguntar para esses alunos que eles vão dizer a situação das escolas, aonde eles estudam, das salas de aulas, da precariedade que é o ensino no estado de São Paulo. Não há como deixar de falar ainda da situação salarial dos professores. De acordo com o levantamento feito pelo movimento Profissão Docente, MVD, em São Paulo, 89 dos professores das escolas estaduais recebiam menos de R$5 mil em 2021. O governo diz que a gente pode ganhar até 13 mil, mas não dá condições para isso. Eu trabalho há 5 anos em escolas estaduais de São Paulo, mas só consigo ser contratada de forma temporária, porque não fazem concurso, ou seja, estou sempre ganhando o mínimo, diz Ana Paula, professora de inglês na capital paulista. São Paulo ficou 9 anos sem abertura de concursos públicos para a contratação de novos professores. Com isso, quase metade, 44,6%, dos 216,8 mil docentes da rede tem contratos temporários, que é outra forma de precarizar a educação, de sucatear a educação, não fazendo concursos públicos. Ou seja, sem a possibilidade de todas as evoluções de carreira. Não adianta a promessa de salários altos quando eles são inalcançáveis. Por isso, muitos colegas acabam se qualificando para conseguir um emprego em escola privada, onde a experiência e o conhecimento são valorizados, diz Ana Paula. Diante de todos os problemas que a educação pública do Estado de São Paulo enfrenta, na seara acadêmica, de estrutura salarial, dos servidores, especialmente os professores, não se pode permitir a redução de mais de 11 bilhões e 300 milhões dessa área tão essencial ao povo paulista. Então, seria muito importante que os deputados, que nós pudéssemos até fazer mais audiências públicas, que nós pudéssemos ir até as cidades vizinhas, conversar com o povo, e os deputados pudessem conscientizar, de ouvir a população e votar com a sua consciência. Não votar com a promessa do governo Tarcísio, não votar com essa promessa porque ele vai dar 20 bilhões de emendas para vocês indicarem aí para o interior afora, para as suas cidades. Vamos votar pensando na população, pensando na sociedade,
pensando em ter uma educação de qualidade, ter os professores valorizados. É esse o objetivo que nós temos que perseguir. Muito obrigado, senhor presidente.